Você já olhou para alguém em uma posição de alta responsabilidade, um gerente, um político, um líder de projeto, e se perguntou em silêncio como exatamente essa pessoa chegou até aí? Não é uma dúvida incomum. Na verdade, é um dos paradoxos mais frustrantes da nossa vida em sociedade. Vemos indivíduos brilhantes, cheios de ideias e com uma capacidade comprovada lutando por reconhecimento, enquanto outros, que parecem visivelmente menos qualificados, sobem na hierarquia com uma facilidade desconcertante. É a síndrome do poder incompetente, um fenômeno tão comum que às vezes parece ser uma regra oculta do jogo social. Mas e se não for uma regra, e sim um padrão? Um padrão com uma lógica própria, ainda que perversa. E se eu te dissesse que o mapa para decifrar este padrão foi traçado há mais de 500 anos por um filósofo que foi ele mesmo uma das figuras mais injustiçadas da história? Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos de Nicolau Maquiavel, não para aprender a ser manipulador, mas para nos armarmos com o conhecimento necessário para entender por que a incompetência tantas vezes triunfa. E, mais importante, como podemos construir um caminho onde a competência genuína possa finalmente prevalecer. Olá e seja muito bem-vindo à Academia Viver Bem. Aqui, nós usamos o pensamento filosófico como ferramentas práticas para a sua saúde mental e autoconhecimento. Aproveite essa breve pausa antes do início do conteúdo, deixe sua curtida e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo este tipo de reflexão para você. Esqueça a caricatura do Maquiavel como sinônimo de alguém traiçoeiro. Para entender Maquiavel, precisamos viajar no tempo, para a Itália do final do século XV. Imagine um lugar que não é um país unificado, mas um tabuleiro de xadrez caótico, com cidades-estado como Florença, Veneza e Milão, em guerra constante. Exércitos mercenários trocavam de lado por um punhado de ouro. Papas comandavam exércitos, e potências estrangeiras, como França e Espanha, invadiam e saqueavam a Península Itálica à vontade. Foi nesse mundo de estabilidade brutal que viveu Nicolau Maquiavel. Ele não era um acadêmico isolado em uma torre de marfim. Ele era um diplomata, um servidor público de Florença, que viajou, negociou e testemunhou em primeira mão os jogos de poder, as traições e as consequências catastróficas da liderança fraca. Após ser exilado quando a família Médici retomou o poder em sua cidade, Maquiavel escreveu sua obra mais famosa, O Príncipe. Mas este livro não era um tratado filosófico abstrato sobre um estado ideal, como a República de Platão. O Príncipe era um manual prático, quase uma súplica desesperada, dirigido a um líder, Lorenzo de Médici, sobre como unificar a Itália e acabar com o ciclo de caos. Seu método era radical: analisar a verdade efetiva das coisas, ou seja, o poder como ele é, e não como deveria ser. Mas aqui reside uma profundidade que muitos ignoram. Maquiavel não era um fã de autocratas. Em sua outra obra-prima, Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele revela sua verdadeira paixão política: a República Romana. Para ele, a República, com a participação dos cidadãos e o império da lei, era a forma de governo superior, a que gerava mais liberdade e glória a longo prazo. Então, por que ele escreveu O Príncipe? Porque ele era um realista. Ele entendia que a república só floresce em um terreno de estabilidade e virtude cívica. Em tempos de caos absoluto, como o que a Itália vivia, era necessário um remédio amargo e temporário: a mão forte de um príncipe, um líder com habilidades excepcionais para forjar um Estado a partir do nada. Para entender essas habilidades, ele nos deu dois conceitos: fortuna e virtu. Para Maquiavel, nossa vida e a vida dos estados são governadas por duas forças em constante tensão. A primeira é a fortuna. Pense na fortuna como a sorte, o acaso,
a imprevisibilidade do universo. São as circunstâncias que estão fora do nosso controle. Uma crise econômica global, uma pandemia, um desastre natural ou simplesmente nascer no lugar certo, na hora certa. Maquiavel a compara a um rio selvagem e avassalador, que, quando enfurecido, inunda planícies e destrói tudo em seu caminho. A fortuna é cega. Ela pode, por puro acaso, colocar uma pessoa totalmente despreparada em uma posição de poder. Ela pode criar as condições perfeitas para que a incompetência floresça. Deixar-se levar pela fortuna é ser um barco à deriva, esperando o melhor, mas sujeito ao pior. É aqui que entra a segunda força, a virtude. E atenção, virtude em Maquiavel não tem nada a ver com virtude no sentido moral de ser bonzinho. Virtude é uma combinação de habilidade, coragem, astúcia, disciplina e a capacidade de se adaptar. É a qualidade que permite a um indivíduo ou a um Estado não ser apenas uma vítima da fortuna, mas um agente ativo que molda seu próprio destino. Se a fortuna é o rio selvagem, a virtude é a engenhosidade humana para construir diques, canais e barreiras para conter o rio, ou até mesmo desviar seu curso para seu próprio benefício. O verdadeiro líder maquiavélico não é simplesmente cruel. Ele possui uma virtude excepcional que lhe permite antecipar a fortuna, se preparar para ela e agir de forma decisiva para transformar o caos em ordem. O líder incompetente, por outro lado, pode até ser alçado ao poder pela fortuna, mas por não ter virtude, ele será inevitavelmente engolido pela primeira correnteza mais forte. Mas como essa virtude se manifesta na prática? Maquiavel nos oferece uma de suas metáforas mais brilhantes. Ele diz que o príncipe precisa aprender a ser dois animais, o leão e a raposa. O leão simboliza a força, a coragem, o poder de intimidação. O líder precisa ser leão para afugentar os lobos, ou seja, para se defender de ameaças diretas, para ser resoluto e não demonstrar fraqueza. Porém, ser apenas leão é uma receita para o desastre. O leão, com toda a sua força, não consegue ver as armadilhas que são colocadas em seu caminho. Para isso, o líder precisa ser também uma raposa. A raposa é a astúcia, a inteligência, a capacidade de reconhecer o engano, de entender as intenções ocultas, de navegar pela complexidade da política sem ser pego de surpresa. Aquele que é apenas raposa sabe como se esquivar, mas não tem força para se defender quando o confronto é inevitável. Aquele que é apenas leão é forte, mas ingênuo. A verdadeira virtude está na capacidade de alternar entre essas duas naturezas. Ter a coragem de um leão para enfrentar os inimigos e a astúcia de uma raposa para não ser enganado por eles. O líder incompetente geralmente não é nenhum nem outro. Se o ideal é um líder com virtude, por que tantas vezes escolhemos ou seguimos aqueles que claramente não a possuem? Maquiavel descreveu o que acontece no palco do poder. A psicologia moderna nos ajuda a entender o que acontece na plateia, dentro das nossas próprias mentes. Primeiro, a ilusão da confiança, também conhecida como efeito Dunning-Kruger. Psicólogos identificaram um viés cognitivo curioso. Pessoas com conhecimento limitado em um assunto tendem a superestimar drasticamente sua própria competência. Por outro lado, verdadeiros especialistas, cientes da vastidão do que não sabem, muitas vezes subestimam suas habilidades. No palco do poder, essa dinâmica é explosiva. O indivíduo incompetente, mas cheio de si, projeta uma imagem de certeza e confiança absolutas. Para o nosso cérebro, que busca atalhos, essa confiança é confundida com competência real. Ele parece ter virtude, mesmo que sua confiança seja fruto da ignorância. Segundo,
nossa sede por respostas simples. Em tempos de incerteza, ou seja, quando o rio da fortuna está transbordando, nosso cérebro entra em um estado de alerta e anseia por uma coisa: fechamento cognitivo. Queremos respostas claras, definitivas e, acima de tudo, simples. O líder competente, o especialista, geralmente oferece o oposto: nuances, complexidades, cenários com prós e contras. Ele diz: a situação é complicada. O líder incompetente, por sua vez, oferece a narrativa mais sedutora que existe. Não se preocupem, eu sozinho posso resolver isso. A solução é simples. Essa promessa de certeza é um bálsamo psicológico, e nós nos agarramos a ela, mesmo que seja uma ilusão. Terceiro, o conforto da tribo. Maquiavel já dizia: um príncipe é julgado pelos homens que têm à sua volta. Líderes inseguros, com pouca virtude, sentem-se ameaçados por subordinados talentosos. Por isso, criam um círculo de lealdade, não de competência. Eles se cercam de pessoas medíocres que nunca irão ofuscá-los. Isso cria uma poderosa dinâmica de nós contra eles. Qualquer crítica vinda de fora não é vista como um feedback construtivo, mas sim como um ataque da tribo inimiga. A lealdade ao líder e ao grupo se torna mais importante do que a verdade ou os resultados. E assim, a mediocridade se entrincheira, protegida por um muro de conformidade. Isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial. E as pessoas genuinamente capazes? Por que elas parecem estar em desvantagem nesse jogo? A resposta é que o jogo do poder não é um exame de matemática. Ele exige um tipo diferente de inteligência. Podemos pensar em uma distinção crucial: a inteligência analítica versus a inteligência social e emocional. A inteligência analítica é a capacidade de resolver problemas complexos, analisar dados, criar sistemas lógicos. É o que valorizamos na ciência e na engenharia. Mas a arena do poder é dominada pela inteligência social e emocional. A habilidade de ler a sala, de entender as motivações ocultas das pessoas, de inspirar, persuadir, construir alianças e, sim, às vezes, de neutralizar rivais. Uma pessoa pode ser um gênio em sua área técnica, mas completamente inepta para navegar nas correntes emocionais de uma organização. Além disso, há a desvantagem da ética, um ponto que Maquiavel abordou de forma brutalmente honesta. Ele escreveu que um líder, para manter o Estado, precisa aprender a não ser bom e usar esse conhecimento conforme a necessidade. A pessoa com fortes amarras morais hesita em jogar sujo. Ela não faz promessas que não pode cumprir, não usa a desinformação como ferramenta. O competidor sem escrúpulos, no entanto, tem acesso a um arsenal de táticas que o outro se recusa a usar. Em uma disputa acirrada, essa disposição para cruzar linhas éticas pode ser uma vantagem decisiva. Maquiavel não elogia isso. Ele apenas constata que esta é uma das duras regras do poder em um mundo imperfeito. Entender essas dinâmicas não é um convite ao cinismo. Pelo contrário, como dizia o próprio Maquiavel, o homem sábio fará mais oportunidades do que as encontra. Ao entendermos as regras, podemos começar a mudar o jogo. No nível individual, trata-se de cultivar nossa própria virtude cívica. Praticar a humildade intelectual. A melhor defesa contra a sedução da falsa certeza é reconhecer os limites do nosso próprio conhecimento. Questionar, duvidar e estar aberto a mudar de ideia não são fraquezas, mas superpoderes intelectuais. Desenvolver o letramento informacional. Em um mundo inundado de ruído, precisamos nos tornar curadores ativos da informação que consumimos. É preciso aprender a diferenciar o sinal do ruído, a profundidade do espetáculo, o fato da opinião. Ter coragem moral. Isso significa defender a competência mesmo quando ela é impopular. Significa questionar a autoridade quando ela se mostra inepta e apoiar aqueles que demonstram mérito, não apenas carisma. E no nível coletivo,
trata-se de construir nossos próprios diques contra a fortuna da incompetência. Exigir transparência e responsabilização. Sistemas onde as decisões são claras e os resultados são medidos de forma objetiva são hostis à incompetência. Onde não há como esconder o fracasso, apenas o mérito sobrevive a longo prazo. Fomentar a diversidade cognitiva. Precisamos construir equipes e organizações que valorizem diferentes pontos de vista. Grupos homogêneos pensam da mesma forma e criam bolhas perigosas. A verdadeira força vem do debate construtivo entre pessoas que pensam diferente. Criar incentivos de longo prazo. Nossos sistemas frequentemente recompensam o ganho rápido e a vitória superficial. Precisamos de mecanismos que incentivem e recompensem a sustentabilidade, o planejamento e os resultados de longo prazo, os verdadeiros frutos da virtude. Nicolau Maquiavel não nos deixou um legado de escuridão. Ele nos deixou um diagnóstico. Um diagnóstico brutalmente honesto sobre a natureza humana e a mecânica do poder. Ele acendeu uma luz nos porões da política, não para que fôssemos morar lá, mas para que soubéssemos o que existe. A ascensão da incompetência não é um destino inevitável. É uma falha em nossos sistemas e, por vezes, em nossa própria psicologia. Entender essas dinâmicas, como Maquiavel nos convidou a fazer há 5 séculos, é o primeiro e mais crucial passo. É o que nos permite deixar de ser meros espectadores da fortuna e nos tornarmos agentes da nossa própria virtude. É o que nos capacita a desafiar a mediocridade e a começar a construir um mundo onde o poder não é apenas conquistado, mas verdadeiramente merecido. E você? Já presenciou a síndrome do poder incompetente em sua vida? Quais características você acredita que definem um líder com verdadeira virtude? Compartilhe suas reflexões e histórias nos comentários. Queremos muito aprender com a sua perspectiva. E se esta análise te ajudou a enxergar o mundo de forma mais clara, inscreva-se na Academia Viver Bem para mais filosofia aplicada ao nosso cotidiano. Até a próxima!